Então, dando sequência ao curso de biomateriais, convidamos hoje o Dr. José César Brigante, cardiologista e clínico geral, para falar um pouco sobre questões cardiovasculares. E para iniciar o nosso programa, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, que é a seguinte: qual o significado de pressão arterial? Gostaria que você desse uma noção a mais ampla, geral e explicativa possível, para que as pessoas saibam o significado de alta, baixa, normal e, se possível, relacionar isso com a idade do paciente. Pois bem, a hipertensão arterial, que nós designamos em medicina como hipertensão arterial sistêmica, nada mais é do que níveis tensionais de pressão arterial, isto é, a pressão que é exercida dentro do vaso com níveis elevados. Nós mensuramos isso através de um aparelho, um esfigmomanômetro, que mensura o ideal dessa pressão ou se esses níveis estão elevados. Normalmente a gente designa como pressão arterial sistólica e diastólica, que nada mais é do que a pressão arterial máxima e a pressão arterial mínima. Então, quando nós falamos 120/80 em milímetros por Hg e, mais popularmente, 12/8 em centímetros de mercúrio, nós nada mais estamos falando do que aquilo que nós registramos de pressão máxima, 120 ou 12, por uma pressão mínima, 80 ou 8. Então, 12/8 significa que esse indivíduo tem uma pressão arterial registrada como 12 para a máxima e 8 para a pressão mínima. É baseado nesses valores estatísticos para a população geral que nós determinamos se esse indivíduo tem nível de pressão arterial normal ou se esses níveis estão elevados. Por que isso? Porque níveis acima de 115/75, isto é, 11,5/7,5, já estão associados a maior fator de risco de doença cardiovascular. O que significa isso? Esse indivíduo tem maior probabilidade de ter um dano cardiovascular. Em quais órgãos, especialmente? Os órgãos ditos alvo: cérebro, coração, rim e retina. Então, níveis tensionais progressivamente maiores, níveis de pressão arterial progressivamente maiores, determinam risco maior de adoecer. Eu ainda gostaria de aprofundar um pouquinho mais. Se ele tiver pressão dito menor do que isso, quais as implicações? Existe isso bem determinado do ponto de vista, na medicina, de uma coisa que nós chamamos de curva em J, que significa o quê? Que a partir de determinados níveis tensionais, como eu disse, a partir de um determinado nível de pressão arterial, acima de 115/75, 11,5/7,5, eu tenho maior risco de dano cardiovascular. Eu vou lesar mais a parede da artéria e vou propiciar que esse indivíduo tenha mais aterosclerose e que esse indivíduo tenha mais obstrução dessa artéria. Portanto, se essa artéria irriga o coração, eu tenho uma probabilidade maior de ter uma isquemia naquela região, que pode, por finalizar, em um infarto do miocárdio. Eu posso ter a nível cerebral e posso finalizar isso como um acidente vascular cerebral. Eu posso ter a nível renal e finalizar isso como a evolução para uma insuficiência renal. Portanto, esses níveis crescentes determinam maior adoecimento. Por outro lado, a gente tem uma coisa chamada de curva em J, que pode ser exemplificado dessa maneira. Quando eu elevo os níveis progressivamente, eu vou tendo maior risco cardiovascular. A partir de um determinado momento, quando eu diminuo muito esse nível, eu chego a um nível mínimo que eu não tenho evento cardiovascular maior para uma população de uma maneira geral. Isso é determinado sempre para uma população de maneira geral. Eu posso determinar para indivíduos especificamente que tenham outros fatores de risco associados. Em contrapartida, quando eu começo a baixar demais, eu volto a ter evento problemático.
Por quê? Porque esse nível de irrigação arterial que leva oxigênio e nutrientes para os órgãos vai estar debilitado, vai estar deficitário. E, portanto, eu volto a ter maior ocorrência de eventos cardiovasculares. Quer dizer, pressão muito alta é deletério, mas pressão também muito baixa é deletério. Então, eu gostaria que a gente fizesse agora uma interação da seguinte maneira. Quais os fatores de riscos, que eu imagino que sejam vários, que pode levar ao infarto ou outras doenças? Um pouco você já falou, mas eu ainda gostaria de agora enfocar nesses fatores, pensando em alimentação, hábitos culturais, tabagismo, álcool, alimentação, gordura e sedentarismo. À medida que nós formos avançando, eu recoloco a questão. A gente tem, para falar do ponto de vista de fator de risco, basicamente 10 fatores de risco. Nós temos os fatores de risco modificáveis e os não modificáveis. O que é, na realidade, fator de risco? Para ficar melhor explicitado. Vamos pensar da seguinte maneira. Um indivíduo vai atravessar uma avenida movimentada com o seu carro num horário de trânsito intenso com o farol vermelho para ele. O risco dele se acidentar aumenta muito. Por quê? É uma avenida movimentada e o sinal está vermelho para ele. Em contrapartida, numa rua, numa madrugada fria, vazia, sem nenhum movimento, esse indivíduo está com seu carro e vai atravessar um sinal com sinal verde para ele. O fator de risco é muito baixo. Portanto, se eu atravesso 10 vezes seguidas, voltando para aqueles 10 fatores de risco, se eu atravesso 10 vezes seguidas esse farol vermelho numa avenida movimentada, eu tenho um risco grande de acontecer um evento para mim. Quer dizer, eu tenho um risco grande desse acidente. Em contrapartida, naquela outra situação, eu tenho um risco muito baixo. Significa que não vai acontecer? Não, não significa. Eu não ter muitos fatores de risco, não ter fator de risco, eu não vou nunca adoecer daquilo? Não, não significa. Significa que eu tenho muito menor probabilidade de ocorrer. Em contrapartida, quando eu tenho os 10 fatores de risco, quando eu atravesso o farol vermelho 10 vezes seguida num horário de trânsito intenso, eu tenho grande probabilidade de ter a ocorrência de um acidente. Aí eu tenho a grande probabilidade de ter a ocorrência de um evento. Então, relacionado a esses 10 fatores de risco, eles são somatórios. À medida que eu vou acrescentando os fatores de risco, eu vou tendo maior probabilidade de ter um evento cardiovascular, de ter um infarto, de ter um AVC, de ter uma insuficiência renal. Quem são esses fatores de risco? São esses 10, principalmente, que estão bem determinados. 3 são não modificáveis. Qual? Sexo. Os homens, numa determinada faixa etária, especialmente entre 40 e 55 anos, têm uma probabilidade muito maior de ter algumas doenças cardiovasculares do que as mulheres. Elas estão nessa faixa etária protegidas, como sempre, protegidas por hormônios. 10 anos após a menopausa, 10 anos de menopausa, esses riscos se equivalem. A mulher perde essa proteção. Então, no início, o sexo masculino é predominante do ponto de vista de evento cardiovascular. A idade é um outro fator não modificável. Fatalmente vamos envelhecer. E envelhecer é fator de risco para adoecer. Para qualquer tipo de doença. Envelhecer é o maior fator de risco para adoecer. E a genética, que é um outro determinante. Quer dizer, eu não posso modificar a família onde eu nasci, quem é meu pai, quem é minha mãe e quem vai me transmitir essa herança genética. Portanto, eu tendo essa herança genética desfavorável, favorecendo que eu tenha fatores de risco
para desenvolver uma doença, esse fator eu não consigo modificar. Eu posso prevenir já sabendo que eu tenho. Por exemplo, hipertensão arterial. Quem é filho de um único pai hipertenso tem uma probabilidade de 25% de ser hipertenso ao longo da vida. Quem tem ambos os pais hipertensos aumenta para 60% essa probabilidade. Então, eu tenho que desde cedo saber que se eu nasci numa família de hipertensos, eu tenho uma grande probabilidade de ser hipertenso. E, portanto, eu tenho que cuidar de outros fatores de riscos modificáveis, porque eu não consigo modificar essa herança genética. Da mesma maneira, a idade. Eu não consigo modificar. Então, eu tenho que me ater a outros fatores modificáveis. Quais são esses fatores modificáveis? Os principais: hipertensão arterial, pressão alta, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo, estresse, sedentarismo. Álcool. O álcool tem uma relação com o consumo diretamente. Consumo baixo de álcool tem até alguns estudos demonstrando que você tem uma prevalência menor de doença cardiovascular. Você tem até uma proteção. Especialmente cita-se o vinho tinto, porque tem algumas substâncias que funcionariam como antioxidante e que, em baixas doses, previnem o desenvolvimento de aterosclerose. Mas isso é baixa dose. O que significa baixa dose? Ou baixo consumo de álcool, já para chamar atenção para isso? Significa 30 ml de etanol por dia, o que equivale a uma garrafa de cerveja, 2 latas de cerveja, 2 doses de destilado ou uma taça de vinho. Esse é um consumo seguro. Em contrapartida, a gente tem a possibilidade de outras doenças associadas ao álcool e até o aumento do consumo, que passa a ser um problema de saúde pública. Então, o estímulo ao consumo do álcool como prevenção, ele pode ocorrer. Ele pode ser orientado para que tenha esse consumo como prevenção de doença cardiovascular, mas desde que dentro de um limite moderado. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta. A etnia tem relação com essa, vamos dizer, com esses comportamentos de variação de pressão? Sim, tem uma relação importante. A etnia afrodescendente é predisposta a uma hipertensão mais severa, mais prevalente e mais importante do ponto de níveis tensionais. Quer dizer, o indivíduo afrodescendente tem uma probabilidade maior de ser hipertenso e de ter uma hipertensão mais severa e, portanto, agrega mais fator de risco. Em mesmas condições com as outras etnias, né? Nas mesmas condições. Esses indivíduos desenvolvem uma hipertensão, às vezes, mais acelerada, mais persistente, menos responsiva às medicações e, portanto, com maior dano vascular. Gostaria que você falasse um pouco da importância, ainda dentro desse tema, da importância da atividade física. A atividade física é importante do ponto de vista de que ela está associada à diminuição dos fatores de risco ou de contrabalancear esses fatores de risco. Quando a gente citou os fatores de risco modificáveis, a gente fala do ponto de vista de estresse, de obesidade, de diabetes, de hipertensão. Quando eu faço atividade física, eu acabo intervindo em todos esses fatores de risco. Por quê? Eu reduzo o peso, até que independente do benefício que a atividade vai dar do ponto de vista cardiovascular, que é melhor. Mas dentro dos fatores de risco,
o paciente que é hipertenso está orientado a fazer atividade física. Por quê? Porque ele perde peso, ele tem mais vasodilatação arterial, porque a hipertensão arterial acaba sendo nada mais do que isso, uma vasoconstrição, um fechamento desses vasos, e dentro desse vaso a pressão então fica maior, e aí eu registro essa pressão maior, porque esse vaso está mais fechado, está mais resistente ao fluxo do sangue, sofre lesões então na sua parede. Quando eu faço atividade física, eu secreto algumas substâncias que são ditas vasodilatadoras. O que é isso? Relaxantes da musculatura desse vaso. Esse vaso dilata, portanto a pressão arterial lá cai. E portanto eu tenho menos agressão à parede do vaso. Quando eu faço atividade física, eu progressivamente vou condicionando o meu aparelho cardiovascular a ter uma pressão arterial menor e ter também batimentos cardíacos menos elevados, ou então mais baixos, uma frequência cardíaca mais baixa. Isso é um protetor para o coração. Por quê? Porque oferece oxigênio de uma maneira adequada para esse músculo cardíaco. Então acaba oferecendo também uma proteção, tem menor consumo de oxigênio. Isso é uma adaptação que o coração do atleta vai sofrendo progressivamente. O indivíduo diminui a sua frequência cardíaca e, portanto, tem menos gasto quando faz uma atividade. E isso é um fator protetor. Diabetes, outro fator de risco importante. Diabetes é relacionado diretamente hoje, o diabetes especial do tipo 2, do tipo 1 é aquele diabetes que incide na infância, que tem uma outra relação de aparecimento. Mas o diabetes do tipo 2, aquele de maior incidência na população mundial hoje, está nitidamente relacionado a sobrepeso e obesidade. Quer dizer, indivíduos obesos têm maior probabilidade de ter diabetes e de maior resistência a esse tratamento, que nada mais é do que aquilo que se fala muito hoje de resistência à insulina. A célula gordurosa, a célula adiposa, é uma célula que impede a função adequada da insulina, que é colocar a glicose dentro da célula para que a célula aproveite isso de uma maneira como energia, de maneira energética, de maneira metabólica adequada. Se essa célula tem resistência à ação da insulina, impede que a insulina faça a sua ação adequada, eu tenho que normalmente secretar maior quantidade de insulina. Eu vou colocando esse pâncreas em mais exaustão, porque ele secreta mais insulina, mas essa insulina não é eficaz na sua ação, porque a célula gordurosa impede que a insulina faça a sua ação de entrar lá dentro. Portanto, perder peso, perder e ganhar mais massa magra, isso é importante. Perder peso, ganhando também um pouco mais de massa magra, por isso que alguns exercícios são orientados tanto do ponto de vista aeróbico quanto do ponto de vista de resistência. Eu melhoro essa resistência à insulina, que se fala muito hoje. Eu tenho resistência à insulina, que nada mais é do que isso. A secreção de insulina está adequada. O seu pâncreas funciona adequadamente em resposta à injeção de glicose, à glicose que está no nível do sangue. Só que para colocar isso dentro da célula, para funcionar de maneira energética, há uma resistência maior da célula gordurosa. Provoca resistência à insulina, hiperinsulinemia, que está nitidamente relacionada à obesidade, ao sobrepeso. Hoje, uma epidemia de obesidade anda de mãos dadas com a epidemia de diabetes, em especial em países mais desenvolvidos. Nos Estados Unidos, estima-se hoje que mais de 50% da população tenha sobrepeso. Mais de 30% da população é obesa. E isso vem fazendo com que cresça progressivamente o número de indivíduos diagnosticados com diabetes mellitus do tipo 2, que é essa do adulto, que já vem acontecendo também nos adolescentes, relacionados à obesidade. Então, eu vou colocar uma outra questão que eu gostaria que você discorresse um pouco, que é o seguinte, mas depois eu vou voltar novamente a essa questão. Vontade. Pelo menos para a gente juntar todos esses fatores aqui. A impressão que eu tenho, para não ser assim tão preciso, né? Mas enfim, a impressão que eu tenho é que tem poucos programas educativos
principalmente no início da formação do jovem, da criança, dizendo sobre, vamos dizer, vamos chamar de procedimentos. Eu nem tenho bem a palavra mais adequada, mas procedimentos que nós deveríamos ter, não é só prevendo, é para não chegar nesse ponto. Eu gostaria que você falasse um pouco disso, e aí incluísse inclusive os programas de governo, que o que eu percebo é que tem um determinado momento que fala-se muito, vamos fazer exercício e tal, e depois aquilo é sazonal, passa. Então, como que você pensa no sentido, não de dar medicamento, mas no sentido dessa, eu não diria nem orientação, eu diria desse processo educativo? Importante. O que é isso? É modificação de estilo de vida. Isto, perfeito. Onde começa a modificação de estilo de vida? Na infância, na adolescência. Indivíduos, quando nós vamos falar do ponto de vista de fator de risco, aí eu falo do ponto de vista de hipertensão arterial, eu falo do ponto de vista de tabagismo, eu falo do ponto de vista de obesidade, eu falo do ponto de vista de diabetes mellitus, eu falo do ponto de vista de dislipidemia com colesterol e triglicéridos elevado, eu falo do ponto de vista de sedentarismo. Quando eu incluo tudo isso dentro de uma orientação de programa, isso tem que começar na infância. Por quê? O que a gente sabe? Quando eu falo do ponto de vista de hipertensão, indivíduos que têm consumo alto de sal familiar, do ponto de vista daquela família que tem uma utilização de sal na sua dieta, de uma maneira importante, que esse sal, em 50% dos indivíduos, o cloreto de sódio está relacionado ao desenvolvimento de hipertensão, especialmente nos indivíduos de etnia afrodescendente. E é reversível? Se eu diminuo o consumo de sal, tem programas muito bem estabelecidos. E aí é que entra uma orientação do ponto de vista de Ministério da Saúde, de Anvisa, de órgãos governamentais que vão fazer uma diretriz do ponto de vista de quanto um alimento contém de cloreto de sódio, e que isso vem especificado numa tabela do seu próprio, quando o indivíduo vai até um supermercado e desavisadamente adquire um produto muito rico do ponto de vista de cloreto de sódio. Se aquilo estiver vindo nos países mais desenvolvidos, nós já temos isso hoje. Então, a obrigatoriedade de que conste nesse produto o teor de cloreto de sódio que ele tem, o teor de determinadas substâncias que são nocivas à saúde, para que o indivíduo já possa começar a se proteger. Então, a redução do consumo para esse indivíduo que é sal sensível é importante. A gente consegue reduzir significativamente os níveis de pressão arterial em até 14, 15 milímetros. Quer dizer, aquele indivíduo que tinha lá 145, às vezes só com a redução para um consumo de sal adequado, ele consegue reduzir para 130 milímetros, 13 de pressão sistólica, e deixa de ser hipertenso ou deixa de ter necessidade de utilizar medicação. Só para chamar a atenção, o que é isso? O consumo ideal de sódio deveria estar na faixa de 6 gramas. 2 gramas a gente acaba consumindo através da ingestão de todos os alimentos no dia a dia, que a gente não consegue evitar. E as outras 4 gramas ficariam para que a gente pudesse restringir no uso do dia a dia. Isso equivale a 3 colheres de chá cheias de sal. É um consumo adequado. Então, se o indivíduo começar a prestar mais atenção, tirar o saleiro da mesa, não colocar sal em todas as suas... Isso é um hábito que progressivamente ele vai adquirindo e que ele pode evitar de desenvolver hipertensão arterial com simples mudança de estilo de vida. É fácil mudar estilo de vida? Não. Em medicina é a coisa mais difícil que a gente tem. Por quê? Porque tem exatamente isso, do ponto de vista educacional, cultural, social. Por isso que isso tem que começar cedo na escola e na família. Essa orientação é importante. Mas os indivíduos têm que estar esclarecidos em relação a isso. E isso é que os programas governamentais podem interferir de uma maneira direta para que, orientando essa população.
É interessante em alguns lugares que já se conseguiu uma redução importante do ponto de vista de doença cardiovascular nos países, notadamente Estados Unidos, Finlândia, Canadá, Austrália, Japão, conseguiu uma redução da incidência dessas doenças cardiovasculares com programas governamentais de orientação dietética, orientação para atividade física, orientação para controle do peso corpóreo. Todas essas orientações em conjunto levam com que o indivíduo desenvolva menos fator de risco. Desenvolver menos fator de risco é ter menos acidente. Tem algum estudo que relaciona, vamos dizer, você fazendo esse procedimento, quanto significaria menos investimentos na área da saúde? Investimento na educação, mas menos investimento, vamos dizer, em tratamentos, em medicamentos. Não há dúvida de que isso é benéfico do ponto de vista de via final. Por quê? Porque tratar doença custa muito mais do que prevenir doença. Isso é interessante. A orientação educacional, cultural para aquela população que não vai ou que tenha já alguns fatores de risco, que eles não são modificáveis, mas que eles podem ser modificados nos outros fatores de risco agregantes, vai propiciar que esse indivíduo seja mais saudável ao longo de toda a sua vida. Portanto, o custo de tratamento de saúde é muito menor. E é muito evidente isso que alguns países já começam a desenvolver. Programas de alimentação nas escolas, programas de orientação de atividade física nas escolas, programas de orientação para atendimento mais precoce para esses indivíduos do ponto de vista de prevenção de hipertensão arterial, obesidade, diabetes mellitus, níveis de colesterol elevado, porque tudo isso acaba andando de mãos dadas e você acaba prevenindo doenças de uma incidência importante. É muito importante a incidência de doença cardiovascular? É a mais importante. 30% dos indivíduos morrem associados a isso. A gente não pode esquecer do ponto de vista de tabagismo, que também é uma orientação educacional. Orientar os indivíduos desde a infância de que não devem adquirir o hábito de fumar é uma maneira importante, porque aquele indivíduo, existem dados estatísticos importantes disso, indivíduos que começaram mais cedo a fumar tornaram-se fumantes ao longo da vida toda. E aqueles indivíduos que já do ponto de vista precoce, na infância, na adolescência, nunca adquiriram o hábito, nunca se aproximaram do hábito do tabagismo, praticaram atividade física, estiveram envolvidos em mais programas de atividade física, de exercício, de cuidados com a saúde, não se tornaram fumantes mais tarde. Para se exemplificar, de cada 2 fumantes que morrem, um deles morre por uma doença associada ao fumo. Quer dizer, uma dessas mortes seria evitável, pelo menos de uma maneira precoce. E consumo de drogas? Assim, ainda a gente poderia até fazer um outro programa para dizer sobre isso, mas pelo menos dar uma visão, vamos chamar, superficial. Lembrar de não deixar de chamar de droga tabagismo e álcool. O tabagismo está nitidamente relacionado. O Brasil conseguiu uma aderência importante a programas educacionais do ponto de vista de abandono de tabagismo, porque agora, nessa faixa atual de 2015 em diante, pela primeira vez nós temos mais ex-fumantes, um número maior de ex-fumantes do que de fumantes. Num programa que se iniciou em 1988, quando vai se analisar isso ao longo desses 30 anos, uma proporção de indivíduos maior deixou de fumar em relação aos fumantes. Nós tínhamos em torno, e isso foi muito importante do ponto de vista de
A aderência a isso nós conseguimos no Brasil reduzir de em torno de 33% de hábito de fumar para 17%. E dados mais recentes reduzem para menos de 15%. E outro dado interessante, quem mais deixou de fumar? Os homens. As mulheres têm tido mais dificuldade em deixar de fumar. E as mulheres são mais prejudicadas pelo hábito de fumar, porque tem um metabolismo mais inadequado da nicotina. E isso, em especial associado a contraceptivo oral, promove muito risco de trombose para essas mulheres e de um evento cardiovascular importante. Mas é interessante esse dado porque as mulheres têm tido maior dificuldade de abandono do fumo. E pela primeira vez a gente conseguiu atingir isso no país onde tem mais ex-fumantes do que o número de fumantes que era total por volta de 1988. E progressivamente a gente consegue mais campanhas de adesão ao hábito de não fumar. Embora isso ainda ocorra do ponto de vista de adolescência e muito ligado a grupos determinados. A questão do pertencimento a um determinado grupo ou a uma determinada tribo. O indivíduo adolescente é suscetível a isso. Todo mundo no grupo fuma, eu também vou fumar, senão eu fico de fora. E isso associa-se também em estudos determinados que indivíduos que são fumantes na adolescência têm uma maior probabilidade de drogadição, de utilização de outras drogas. É uma porta? Seguramente não, ou não sei se ela é uma porta, mas talvez por essa questão toda do grupo, o indivíduo esteja mais propício à utilização dessas drogas e de outras drogas. E aí, voltando a essa questão das drogas, ilícitas, drogas ditas ilícitas. Aqueles indivíduos, o álcool também está relacionado a isso. Indivíduos que têm o hábito de maior consumo de álcool têm uma maior probabilidade do consumo de drogas ilícitas. Drogas ilícitas. A cocaína passa a ser um problema, porque a cocaína tem um efeito que a gente chama adrenérgico no organismo. O que é esse efeito adrenérgico? Ela propicia uma descarga, como se fosse uma descarga de adrenalina. Por quê? Porque ela ocupa exatamente o sítio de ligação onde a adrenalina iria ocupar. E a adrenalina é uma droga, é um hormônio que circulante no organismo provoca hipertensão arterial, fechamento do vaso, vasoconstrição, taquicardia. Portanto, eu aumento muito o consumo de oxigênio pelo coração. E por isso que indivíduos jovens com o uso de uma dose excessiva de cocaína sofrem um infarto do miocárdio sem que tenha lesão aterosclerótica naquelas artérias. O espasmo daquela artéria, ela fecha tanto que ela impede que o sangue chegue a irrigar o músculo cardíaco. E esse indivíduo sofre um infarto como se ele fosse um indivíduo idoso acometido de uma aterosclerose importante. Indivíduos jovens. Isso é um problema de saúde hoje já e que se deve chamar a atenção para isso. Quando muitas vezes nós nos deparamos com indivíduos jovens sem a presença daqueles fatores de risco todos que nós dissemos, ele não tem hipertensão, não é diabético, e de repente ele está infartando. Indivíduos de 25, 28, está infartando, você registra ali no eletro, ele tem todas as características de estar tendo um infarto do miocárdio, e aí? Qual foi o consumo excessivo de droga? Que não só levando ao infarto, mas levando a óbito mesmo por overdose. Outras drogas, esses estimulantes, né? Tanto os estimulantes que a gente diz simpático-miméticos, que imitam essa ação da adrenalina, como os energéticos, que provocam hipertensão, taquicardia e às vezes arritmias fatais. A associação deles com o consumo de álcool provoca muitas vezes a arritmia. E isso a gente vê como se fosse uma coisa permitida o indivíduo usar para se sentir mais estimulado nas baladas. Mas ele corre um risco sério de uma arritmia, por vezes fatal. Você acha que a maneira como é abordado essas questões ainda é muito preconceituosa? Não deveria ser, vamos dizer, muito mais direto? Porque, como você mesmo disse, já é um problema. E esse já não é agora. Pelo que eu vejo,
pode já há bastante tempo um problema de saúde pública, a utilização. Eu vou dividir aqui só didaticamente a droga permitida com a não permitida. Esses programas não deveria ser mais claro, mais elucidativo, trazer maiores informações? Eu tenho a nítida impressão de que tudo isso passa muito por essa questão do grupo de pertencimento. Se o indivíduo pertence a um grupo que pratica esporte, encontra prazer nessa atividade esportiva, no exercício físico, encontra prazer numa vida saudável, encontra prazer nessas atividades, aqueles indivíduos pertencentes ao grupo praticam a mesma atividade e, portanto, evitam ações deletérias à sua saúde. O indivíduo partícipe de outro grupo, outro pertencimento, onde existe isso, o abuso de droga, o uso da droga ilícita, para que ele tenha pertencimento à tribo, ao grupo, ele passa a fazer uso, às vezes, de uma maneira até inadvertida, sem que ele tivesse a necessidade ou necessidade, entre aspas, de sentir prazer com a droga, mas ele passa a fazer até por causa do pertencimento. Portanto, esses programas educativos que vão levar os indivíduos a ter uma maior atividade física, um maior cuidado com a saúde, uma maior informação daquilo que pode ser muito deletério e de risco para a sua saúde, até com essa questão de risco de morte, não há dúvida que vai beneficiar do ponto de vista geral. Além do que, o fato de que programas educacionais, do ponto de vista de lazer para determinados grupos, de prática esportiva, de orientações adequadas, propiciam que esse indivíduo se afaste dessas outras situações. Por quê? Porque ele encontra prazer em outras situações, nessas situações que estão estimuladas, e encontra esse pertencimento ao grupo e não quer sair daquilo. Então, progressivamente, ele se adapta a uma vida mais saudável, sem a necessidade de outros incrementos para que ele possa ter uma sensação de prazer. Isso na adolescência é de suma importância. Em seguida, agora eu gostaria que nós passássemos a uma outra questão. Quais são os avanços, tanto no, vamos dizer assim, eu começaria com diagnóstico, procedimentos, tratamentos, medicamentos e equipamentos. A gente pode, eu recoloco a questão, do seu ponto de vista, quais são os avanços disponíveis num país como o Brasil, não fora do Brasil, que nós temos que falar da nossa realidade. Então, nos tratamentos, procedimentos, medicamentos, os novos ou não medicamentos, ou medicamentos que já são usados há muito tempo, e equipamentos utilizados. Eu gostaria, assim, que, por exemplo, no decorrer disso, se isso tem uma implicação ou não com menos cirurgias, ou se pode ter. Estou querendo saber, assim, a expectativa de um clínico quando ele faz um exame a um paciente, ou um conjunto de pacientes, e falar, bom, dá para dizer nitidamente, não em situações ideais, porque também ideais a pergunta nem tem nem muito sentido. Então, no nosso dia a dia, se nós temos tratamentos mais eficazes, procedimentos mais eficazes, medicamentos, equipamentos utilizados, e se isso pode ter uma implicação ou não em menos cirurgias. Eu vou recolocando à medida do necessário. Nós avançamos muito. Avançamos de maneira eficaz e de maneira favorável. Se nós olharmos décadas muito passadas, início do século passado, até meados do século passado,
nós tínhamos uma incidência maior de mortalidade por doenças infecto-contagiosas. Nós mudamos esse espectro. A vacinação, os cuidados, o aparecimento de novas drogas, novos antibióticos, tal, diminuiu de uma maneira importante a incidência de determinadas doenças e mudou esse espectro. Só para contextualizar um pouco mais. Nós tínhamos, antes da década de 60, de 1960, nós tínhamos uma incidência muito grande de doença renal terminal. Evoluía-se para insuficiência renal quem? Crianças que acabavam tendo uma glomerulonefrite e que, na grande parte das vezes, era por um estreptococo que se alojava na garganta, acabava desenvolvendo a famosa nefrite daquele período e que essas crianças iam desenvolver insuficiência renal. Mudou totalmente esse espectro. O advento de antibiótico, o diagnóstico mais precoce disso, o conhecimento fisiopatológico e o tratamento dessas crianças nessa infecção de uma maneira precoce preveniu o desenvolvimento dessa nefrite. Ora, se eu previno o desenvolvimento da nefrite e a lesão ao rim, eu faço com que esse rim restabeleça a sua função normal com esse tratamento e previno o desenvolvimento de insuficiência renal. Como nós mudamos esse espectro? Hoje, quando nós vamos olhar para esses indivíduos que têm insuficiência renal, que são às vezes indivíduos que nós chamamos de dialíticos, necessitam de uma diálise, que é um procedimento custoso, caro, exige uma estrutura toda montada, um investimento grande do Estado, um comprometimento muito grande do ponto de vista de saúde desse indivíduo, quer seja social, laboral, psicológico, há um comprometimento muito grande. Esse indivíduo necessita de 3 a 4 sessões de hemodiálise por semana. O custo disso é alto. O indivíduo deixa de trabalhar, tem que ter a sua assistência também previdenciária, ele deixa de ser um indivíduo economicamente ativo. É um indivíduo que vai fazer a utilização de muitas medicações e que acaba tendo um risco de mortalidade alto e de mortalidade mais precoce. Quais são os principais causadores de evolução para a insuficiência renal hoje, em contrapartida àquilo que a gente via na nefrite da década de 60 nas crianças? Hoje a gente tem aqueles indivíduos hipertensos e diabéticos, aqueles dos fatores de risco que vão desenvolver doença mais tardiamente. 50% dos indivíduos que estão em fase de diálise nos Estados Unidos hoje evoluíram para essa insuficiência renal por serem portadores de hipertensão e diabetes. Essa é uma das maiores causas, a causa mais prevalente hoje. E é uma causa que é possível, evitável do ponto de vista de intervenção. Então, nós conhecemos mais hoje, nós fazemos mais o diagnóstico, nós intervimos mais precocemente e nós temos mais condição de intervir precocemente. De novo, volta aquilo, a mudança do estilo de vida. Eu preciso conceituar para esse indivíduo que o benefício dessa mudança de estilo de vida é grande. Eu preciso conceituar para esse indivíduo que tratar a hipertensão arterial é importante, que controlar os seus níveis de glicose, tratar o seu diabetes é importante. Por quê? Porque eu previno uma doença que para ele funciona de uma maneira muito deletéria para todos os indivíduos, mas eu consigo, é uma causa de uma certa maneira evitável e se não evitável, pelo menos muito postergada. Então, nós mudamos muito esse espectro, tanto do ponto de vista de diagnóstico, quanto do ponto de vista de intervenção, quer seja intervenção não farmacológica, quer seja intervenção farmacológica medicamentosa. Nós temos hoje acesso, e a população de uma maneira geral também tem acesso a muitas medicações eficazes com muito menos efeito colateral do que a gente tinha anteriormente. No passado, muitos indivíduos abandonavam o seu tratamento porque em algumas doenças ele era absolutamente assintomático. Esse diagnóstico havia sido feito por uma visita ao médico e ele não apresentava sintomas importantes. Em contrapartida, quando começava a utilizar a medicação, ele tinha efeito colateral importante e limitante. Ele dizia assim, olha, eu me sinto muito pior hoje tomando o remédio do que eu me sentia anteriormente, portanto eu vou abandonar o remédio. Então, essa orientação é importante.
Mas nós avançamos muito do ponto de vista de diagnóstico, porque nós avançamos do ponto de vista de conhecimento fisiopatológico, que é aquilo, ó, que leva o indivíduo a adoecer. Aí quando eu conheço muitos fatores de risco, eu consigo prevenir. Aí eu consigo orientar esse indivíduo do ponto de vista de prevenção na evolução da sua doença. Eu consigo intervir do ponto de vista medicamentoso, mas eu consigo intervir hoje também muito do ponto de vista tecnológico. Então, você conceituou do ponto de vista de cirurgia. Há dados hoje mostrando que talvez a cirurgia convencional, dentro de algumas décadas, deixe de existir. Para existir tão somente a cirurgia daqueles indivíduos com politraumatismo, que tem que ser atendido no hospital de urgência, para uma cirurgia de urgência em função de um acidente que lhe causou politraumatismo. Esse indivíduo está politraumatizado, tem várias lesões no organismo e precisa ser essa intervenção imediata. A intervenção convencional hoje vem sendo substituída pela tecnologia através de catéteres, em muitas das intervenções. Eu não faço mais aquela cirurgia convencional em que eu tinha que, de uma certa maneira, agredir o indivíduo com corte, com determinadas coisas. Eu entro através de catéteres, através de determinadas manobras que eu consigo chegar até o órgão doente, intervir e reverter aquilo. Um exemplo clássico disso é a colocação de um stent coronariano naquele indivíduo que tem uma obstrução na artéria coronária. Eu não preciso mais operar como eu tinha uma necessidade anterior da cirurgia de revascularização do miocárdio, a famosa ponte de Safena. Hoje, grande gama dos indivíduos, mais de 80%, são submetidos a procedimento de intervenção terapêutica via catéter. E a recuperação muito mais rápida. O risco todo do indivíduo não permanecer no hospital, de não adquirir uma infecção, de não ter procedimentos que são invasivos, que podem provocar determinadas situações, como sangramento, infecção, complicações do pós-operatório, deixam de existir, porque eu tenho uma intervenção tão eficaz quanto e acabo reduzindo muito a permanência ou até nem tendo necessidade da permanência desse indivíduo por mais de 12, 24 horas no hospital. Isso minimiza muitos riscos. E o custo? E o custo, sem dúvida. Em contrapartida, a gente tem também uma evolução do ponto de vista medicamentoso, onde muitos indivíduos hoje já conseguem, com o tratamento adequado, evitar que seja submetido a qualquer procedimento, quer seja esse procedimento terapêutico via essa tecnologia, por catéter e tal, não intervencionista do ponto de vista de cirurgia, mas eu evito não só esse procedimento, como evito a cirurgia também. Isso é de suma importância. Portanto, o conhecimento e o acesso da população a determinados medicamentos é de suma importância. Só para contextualizar melhor isso. Imaginemos um indivíduo que é portador de fatores de risco, hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia. Eu consigo intervir para esse indivíduo, o Estado consegue intervir do ponto de vista de que eu forneça alguma medicação para ele deixar de fumar. Eu forneço medicação para ele tratar adequadamente a hipertensão arterial. Eu forneço medicação para ele tratar adequadamente o seu diabetes. E eu forneço medicação para ele tratar adequadamente os seus níveis de colesterol e triglicéridos elevado. Aí eu tiro esses fatores de risco do indivíduo, portanto ele não desenvolve, vamos supor, uma coronariopatia. Não precisa ir para o hospital colocar stent, não precisa ir para o hospital fazer cirurgia, não vai para o hospital com uma doença terminal renal fazer hemodiálise, não vai para o hospital com um acidente vascular cerebral, com necessidade de tomografia, de ressonância, de procedimentos de alto custo. Portanto, do ponto de vista de prevenção, um programa adequado vai ser até economicamente satisfatório para o Estado, desde que tenha uma intervenção adequada. Eu forneço a medicação, que acaba sendo de um custo muito menor, do que deixar aquele indivíduo evoluir para uma doença grave, ter uma necessidade de
uma terapêutica muito mais sofisticada, com um custo maior, de hospitalização de todas as estruturas, que esse indivíduo ainda ao cabo disso vai estar utilizando praticamente as mesmas medicações e vai estar utilizando ainda o benefício previdenciário, porque ele acaba não tendo mais condições laborais. Então, se isso for adequadamente pensado e esse programa de fornecimento de remédio por farmácias populares foi uma coisa determinante, porque muitos indivíduos acabaram tendo acesso à utilização dessa medicação e passaram a fazer o controle muito mais eficaz e até conhecer mais da sua própria doença e dar importância à sua própria doença, dizendo assim, olha, mas por que eu não vou tomar o remédio se eu tenho um remédio que é eficaz e aí é até me oferecido gratuitamente, e o indivíduo se intera com esse programa, interage com o programa e passa a fazer cuidados melhor da sua saúde. E isso é um aspecto preventivo lá na frente de todas as maneiras, não só do ponto de vista de saúde, mas do ponto de vista econômico. Eu queria fazer uma última pergunta, queria que você discorresse um pouquinho sobre, como é muito em moda hoje em falar em inovações tecnológicas, então as inovações aplicadas a essa área, principalmente dois aspectos, ou duas inovações, a robótica e a laparoscopia. Falar assim. São procedimentos que avançaram muito. A laparoscopia hoje é um procedimento determinante dentro da medicina e que, muito das vezes, ele substituiu em absoluto o procedimento convencional. Se a gente imaginar do ponto de vista de cirurgias de vesícula, por exemplo. Hoje a gente não tem mais praticamente nenhuma cirurgia de vesícula que não seja cirurgia através de laparoscopia. E aí, a grande gama desses indivíduos permanece no hospital muito pouco tempo e saem com um procedimento efetivo, eficaz e sem riscos dessa coisa. Então avançou muito do ponto de vista de laparoscopia. Avançou só do ponto de vista dessas cirurgias, do ponto de vista abdominal, do ponto de vista ginecológico? Não, a gente tem hoje já cirurgias que são feitas sem que tenha necessidade de tórax aberto, né? Através de laparoscopia. A gente tem procedimentos hoje que são feitos por via catéter no cérebro, que a gente tem a colocação de determinados estentes na carótida, no cérebro, em indivíduos que são portadores de lesões aneurismáticas, e eu consigo corrigir isso sem uma intervenção cirúrgica de grande monta e de grande risco. Eu tenho intervenções dentro da aorta hoje que eu não preciso mais intervir do ponto de vista de fazer uma correção cirúrgica. Eu coloco um stent, uma prótese lá, e eu corrijo aquilo. Eu coloco uma prótese no lugar de válvulas cardíacas que estão lesadas e tenho um procedimento muito efetivo com benefício grande para o indivíduo. Então, o avanço dessas cirurgias por vídeo são importantes do ponto de vista de ocuparem um espaço determinante cada vez maior na medicina. A cirurgia robótica vem permitir um avanço extremo. Quer dizer, esses procedimentos que a gente pensa do ponto de vista de cirurgia robótica para cirurgias convencionais já estão dentro das cirurgias por vídeo. E o indivíduo pode manusear à distância, determinar um cirurgião muito experiente nisso, ou um indivíduo intervencionista, que a gente diz muito experiente em determinados procedimentos, pode à distância estar fazendo esse procedimento hoje de uma maneira muito eficaz. Mas, mais do que isso, talvez do ponto de vista tecnológico, a gente tem avanços de determinados pontos da medicina que são intervenções através de nanotecnologia. Eu vou pegar uma determinada cápsula e vou fazer com que o indivíduo, ingerindo ou introduzindo essa cápsula em um determinado lugar, ela chegue até o órgão-alvo ou a lesão-alvo ao órgão doente, e só ali, naquele ponto, ele dispense a droga. Essa cápsula abre e dispensa a droga necessária só naquele ponto, destrói aquilo que eventualmente é a lesão
patológica para o indivíduo, que é o que está causando a doença, sem ter efeitos colaterais mais importantes. Esse é um avanço de suma importância e que não está longe. Isso já tem determinado em evolução do ponto de vista médico, bem determinante. Eu gostaria agora de fazer a seguinte pergunta. Você gostaria de falar mais alguma coisa que não foi perguntado e que você julga que é de grande importância que seja falado? Ou podemos pensar num outro programa? Eu acho que nós podemos pensar num outro programa. Tem muita coisa sempre para ser dita, mas acho que nós abordamos de uma maneira, pelo menos geral, didático. Esperamos. Esperamos a repercussão disso. Se ela for boa, nós continuamos nessa linha, senão aprofundamos mais. Mas acredito que nós abordamos de uma maneira geral algo que pode ser muito bem inteligível para a população e benéfico. Muito obrigado, então.